O que será que define a trilha sonora de uma nação? Bom, quando a gente fala do Brasil, a resposta é complexa. É uma mistura vibrante, cheia de histórias. E hoje vamos mergulhar fundo nos sons que contam a jornada de um povo. Essa pergunta é o nosso ponto de partida. E olha, para o Brasil a resposta não é uma melodia só, não. É muito mais como uma sinfonia, cheia de encontros, de contradições, de muitas alegrias e também de dores. É isso. A história do Brasil e a história da nossa música popular, elas andam juntas, não dá para separar. É como se a trilha sonora contasse, nota por nota, como esse povo se formou, com todas as suas misturas e transformações. Então, para a gente entender a música brasileira de hoje, a gente precisa voltar lá no comecinho, nas suas raízes. Porque não foi um som que apareceu do nada, sabe? Foi o resultado de séculos de fusão, um verdadeiro caldeirão cultural. A base de tudo está numa tríade muito poderosa. A harmonia e os instrumentos que vieram da Europa, a percussão e toda a complexidade rítmica que veio da África e, claro, as nuances das culturas indígenas que já estavam aqui. Essa combinação formou um DNA musical que é absolutamente único no mundo. Agora, um ponto fundamental. Talvez o pulo do gato. A síncope. Parece complicado, mas pensa nela como um tropeço charmoso no ritmo. É de propósito. Esse acento que cai no contratempo, fora da batida principal, é o que dá à música brasileira aquele balanço, aquele swing que ninguém consegue imitar. É a pulsação que conecta quase tudo. E essa pulsação sincopada encontrou o lugar perfeito para florescer lá no início do século XX, num Rio de Janeiro que estava em plena transformação. A cidade, a chegada da tecnologia, a efervescência cultural, tudo isso criou o ambiente perfeito para o nascimento do primeiro som que era a cara do Brasil. E esse ano aqui é um marco. A Casa Edison lança o que é considerado o primeiro disco comercial do Brasil. Era um londu chamado Isto é Bom. Ali nascia a indústria da música no país e, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Essa citação é genial porque ela captura perfeitamente o espírito da época. O samba não nascia num estúdio, ele brotava das ruas, dos quintais. A autoria era fluida, coletiva. A criatividade era uma força da comunidade, sabe? Foi uma combinação de fatores que fez o samba simplesmente explodir. O rádio levou aquele som para todo o canto do país. A migração trouxe ainda mais riqueza cultural para o Rio. E a vivência dos morros, com sua malandragem, sua fé, foi isso que deu a alma para o samba. E assim, ele se tornou a primeira grande voz popular do Brasil. Aí a gente avança um pouco no tempo. Final dos anos 50. O Brasil vivia uma onda de otimismo, de modernidade. E a música, claro, capturou esse espírito. Estava se preparando para conquistar o mundo com um som que era pura sofisticação, pura inovação. A ascensão da bossa nova foi, assim, meteórica. É impressionante. Em menos de 10 anos, aquele som que nasceu nos apartamentos de Copacabana, com aquela batida de violão única do João Gilberto, viajou o mundo, tocou nos Estados Unidos, ganhou o Grammy e culminou num dueto histórico com ninguém menos que Frank Sinatra. Porque a bossa nova era mais do que música. Era a trilha sonora de um Brasil que se via de um jeito novo, moderno, industrializado, inovador. Era a imagem de progresso e sofisticação que o país queria mostrar para o mundo todo. Mas aquele otimismo todo não durou. Os anos 60 trouxeram a ditadura militar e a música brasileira, que antes unia, agora virou um campo de batalha, uma disputa pela alma da nação. A cultura simplesmente rachou no meio. De um lado a MPB, com som acústico, letras de protesto, era a voz da galera da universidade. Do outro, a Jovem Guarda, com guitarra elétrica, rock and roll, falando de amor, de festa, a trilha sonora dos adolescentes. E os festivais de música viraram um palco onde essas duas visões de Brasil batiam de frente. E no meio dessa briga toda, surge o tropicalismo. Caetano, Gil, eles misturaram tudo. Samba com rock psicodélico, arte de vanguarda com cultura popular. Eles eram radicais demais para a direita conservadora e, ao mesmo tempo, não seguiam a cartilha da esquerda engajada. Ou seja, eles desafiaram e irritaram todo mundo. E isso tudo nos leva a um ponto que é essencial. Não existe uma música brasileira. O que existe é uma paisagem sonora imensa e incrivelmente diversa. Nos bailes de São Paulo, por exemplo, nascia o samba rock, uma fusão irresistível que misturava o balanço do samba com o soul e o funk que vinham dos Estados Unidos. Era puro swing, puro orgulho.
Enquanto isso, a música brega, ou cafona, com todo o seu drama, suas letras ultra-românticas, tinha um apelo popular gigantesco. Era uma estética completamente diferente da MPB mais intelectual, mas era igualmente brasileira e poderosa. E claro, a gente não pode esquecer do sertanejo. Ele evoluiu da música caipira, lá da raiz, se modernizou e hoje é uma das maiores forças comerciais e culturais da música no Brasil. E a lista não para por aí, né? A trilha sonora do Brasil é um organismo vivo. Nunca para de criar, de misturar, de evoluir. Cada canto do país, cada comunidade contribui com um novo capítulo para essa história incrível. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão. Com toda essa riqueza, essa capacidade de se reinventar, o que será que os sons do Brasil de hoje estão dizendo sobre o país e sobre o seu futuro? A resposta, como sempre, a gente encontra na própria música.